Numa semana em que o povo iraniano está marchando contra um regime de terror, estima-se até 20 mil manifestantes mortos e mais de 10 mil detidos até o momento. Desejamos aos manifestantes segurança, sucesso e liberdade. Embora os resultados da revolta sem dúvida nos afetem em Israel por enquanto, a lição fundamental para nós deve ser simples e sóbria. Temos o privilégio e o luxo de lutar nossas batalhas com palavras, leis, tribunais e eleições. O povo iraniano está lutando justamente pelo direito de fazer isso. Aqui em Israel, seguimos com nossas próprias lutas sobre democracia, mesmo sob a ameaça de retaliação iraniana. A nova fonte de tensão é um projeto de lei para reformar a acusação criminal, central nos processos contra o primeiro-ministro Netanyahu. Chama-se fraude e abuso de confiança. Essa reforma é uma correção legal aguardada ou uma saída estratégica motivada politicamente? Hoje vamos falar sobre isso. Eu sou Ellen Almazel e este é o Direito Básico. Agora, Israel tem um talento para realizar verdadeiros feitos no cenário mundial, tudo isso enquanto se enreda em suas próprias tensões internas. Uma das dicotomias da vida judaica, gefilte fish e mufleta, são comidas nacionais valorizadas. Milagres tecnológicos ocorrem junto à burocracia de sindicatos intermináveis. Vivemos constantemente em meio às nossas diferenças, debatendo democracia e afastando a ameaça iraniana ao mesmo tempo. Então, onde estamos nesta semana? Bem, a coalizão está produzindo projetos de lei sobre questões importantes sem explicar totalmente seu propósito. A procuradora-geral aparentemente está tentando derrubar a coalizão ao exigir a demissão do ministro Ben-Gvir, apesar do fato de que ele não foi formalmente acusado de nenhuma irregularidade. As tensões com os partidos Haredi na política, na opinião pública e no tribunal ainda podem causar eleições antecipadas. Incomum, o de sempre e como sempre. A grande diferença entre o que ocorre em hebraico e o que se ouve em inglês. Vamos tentar reduzir essa lacuna hoje, ao menos sobre o crime de quebra de confiança, a lei, sua análise, história política e tendências globais para contextualizar. Vamos fazer isso com um truque de mágica, exceto por uma breve introdução. E quando terminarmos, vamos discutir essa questão tão importante sem usar as palavras Netanyahu, reforma judicial ou, para quem prefere, revisão judicial. Assista. Então, parlamentares da coalizão avançam com projeto para revogar o crime de fraude e abuso de confiança. Como disse, essas acusações aparecem nos 3 casos de corrupção enfrentados pelo primeiro-ministro. O líder da oposição, Yair Lapid, chamou essa proposta de um golpe completo que vai transformar Israel em um país fracassado e atrasado do terceiro mundo, e pediu para lutar contra essa loucura, nos tribunais e nas ruas. Lembre-se dessa frase, pois será importante mais tarde no programa. Yair Golan, membro do Knesset, classificou isso como atitude de máfia. Os autores do projeto de lei afirmam que o crime é vago, supérfluo e usado de forma inadequada pelo judiciário. Impor responsabilidade criminal retroativa a servidores e autoridades por atos que não são necessariamente crimes. E é basicamente até aí que vão as reportagens. Agora, sendo honestas sobre o contexto, o momento parece suspeito. A coalizão pressiona pelo projeto de lei enquanto Netanyahu era julgado e, em seguida, pediu perdão ao presidente de Israel. E, segundo a lei penal israelense, quando uma infração é retirada dos registros, isso geralmente também se aplica a processos legais em andamento. Para Netanyahu, as acusações de fraude e abuso de confiança seriam retiradas, salvo se o projeto de lei disser o contrário. Assim, restaria só a acusação de suborno no caso 4.000 que o tribunal já indicou achar pouco convincente. O projeto de lei não vem sozinho, mas junto a várias outras propostas. Um divide o gabinete do procurador-geral, outro subordina assessores jurídicos aos políticos que aconselham, transferir o Departamento de Assuntos Internos da Polícia para o Ministério da Justiça, retirando-o do controle do procurador do Estado. Para aqueles que tendem a ver o governo agindo de má-fé, a narrativa praticamente se escreve sozinha. Mas este programa existe por um motivo. Queremos ampliar a perspectiva e evitar repetir uma dinâmica já conhecida. Enquanto israelenses descrevem sua sociedade como rumo ao esquecimento fascista, a mesma linguagem já alimentava a demonização de Israel antes de 7 de outubro.
Antes de analisarmos o projeto de lei, que descreverei sem endossar, precisamos fazer uma pergunta prévia. Início do truque. Bibi sai da cena. Qual é o problema que a legislação está tentando resolver? O que é o crime de quebra de confiança? Ok, aqui está a lei. A seção 284 do Código Penal de Israel prevê que servidor público que, no exercício do cargo, comete fraude ou quebra de confiança prejudicando o público, mesmo que o ato não seja crime contra um indivíduo, prevê até 3 anos de prisão. Então vamos analisar isso. Servidor público, claro o suficiente. No exercício de suas funções já fica mais nebuloso. Quebra de confiança, indefinido. Prejudica o público, tão vago que chega a ser quase metafísico. Lamento por tanta ambiguidade, prisão. Essa lei vem do mandato britânico e se baseia, ainda que vagamente, no common law inglês, o crime de má conduta em cargo público. É o que a lei israelense chama de crime quadro, que é um estatuto que anuncia uma proibição geral. Deixe os tribunais decidirem caso a caso qual conduta é proibida. Aqui começa nosso problema. Os crimes quadro entram em forte conflito com o princípio fundamental da legalidade no direito penal. Você só pode ser punida se a lei avisou antes que sua conduta era crime. Quando a lei fala em quebra de confiança sem definir, só se entende o que é proibido após ser processado. Isso destaca uma diferença frequentemente ignorada no debate público. Corrupção e ilegalidade não são iguais. Há uma ampla zona cinzenta de condutas que parecem impróprias, antiéticas ou politicamente desagradáveis, mas não são crimes. Ministra nomeia amiga qualificada para cargo público? Pode parecer ruim, mas se a amiga for realmente qualificada, isso deveria ser considerado um crime? Uma política promove uma medida que beneficia eleitores que apoiaram sua campanha. Isso é serviço público? Pode ser interesse político próprio? Sem dúvida, pode ser ambos. Sim, isso é crime. Uma autoridade toma uma decisão que depois se mostra errada. Foi um julgamento ruim? Possivelmente foi outra coisa que depois poderia ser interpretada como conduta criminosa? Numa democracia funcional, distinguimos conduta imprudente, antiética, má conduta profissional e crimes, usando ferramentas diferentes para cada. Eleições, comitês de ética e processos disciplinares só como último recurso. A acusação criminal por quebra de confiança é vaga, mistura categorias e permite que promotores criminalizem condutas que consideram indesejáveis, tornando preferências institucionais em crimes. Após o ocorrido, diante desse cenário, faremos um rápido desvio para considerar a cultura política de Israel. O professor Yossi Shane, da Universidade de Tel Aviv e Georgetown, escreveu muito sobre a linguagem da corrupção em Israel, tema de seu livro de 2010. Ele afirmou que Israel investiga e acusa líderes políticos de forma incomum, explicando isso por razões sociológicas. Em 2016, a Jewish Telegraphic Agency, ele afirmou que, já que israelenses não se unem por território, religião ou política, surge, abre aspas, uma avalanche, quase uma orgia de unidade. O discurso sobre corrupção substitui o conflito político não resolvido para incriminar o sistema. Segundo a professora Shane, isso gera um círculo vicioso. Dizem que políticos são corruptos, investigam e questionam como sabem disso. Por que há investigações? O Índice de Percepção de Corrupção 2024 da Transparência Internacional mostra que a pontuação de Israel subiu de 63 para 65 em 100, ficando em 30º lugar entre 180 países. Uma melhora, apesar de várias democracias terem tido suas piores notas em anos. Percepção, no entanto, não é o mesmo que realidade. Investigações longas podem gerar impressão de corrupção ampla, mesmo que dados internacionais mostrem o oposto. Shane apresenta um exemplo histórico de como os padrões se tornaram flexíveis. Ele contou que, quando David Ben-Gurion era primeiro-ministro, usou recursos do governo para adquirir livros de Isaiah Berlin para sua biblioteca. Hoje, esse comportamento poderia gerar investigação criminal? Na entrevista, ele cita o zelo excessivo da Procuradoria-Geral e a mídia focada em escândalos. Ele fala sobre o efeito corrosivo que a obsessão pela corrupção teve na sociedade, ou poderia ter na sociedade, e sobre o tipo de ilegalidade ou totalitarismo que isso pode justificar. O ex-ministro da Justiça Daniel Friedman, laureado com o Prêmio Israel e que serviu sob Ehud Olmert, fez um argumento semelhante em sua obra histórica sobre o direito israelense, A Bolsa e a Espada.
Ele explicou que o enfraquecimento das instituições políticas de Israel permitiu ao sistema jurídico acumular poder desde os anos 1990. Ela destacou que Israel enfrentou uma onda inédita de investigações criminais e julgamentos de grandes líderes políticos, algo sem igual em outras democracias. Algumas investigações foram justificadas, mas muitas parecem questionáveis atualmente. E no centro dessa dinâmica está o crime de quebra de confiança. Sua vagueza faz com que quase qualquer pessoa possa ser investigada. Agora vejamos o que disseram os estudiosos. Em 1999, a professora Miriam Gurarieh, uma das maiores estudiosas do direito penal em Israel, publicou uma crítica pedindo a revogação do crime de quebra de confiança, ou ao menos uma reforma crítica. Ela pediu aos promotores que evitassem esse crime e aos tribunais que o limitassem drasticamente. Em 2014, Gurarieh descreveu o crime como uma, abre aspas, histeria moral. A expansão do direito penal para áreas que seriam melhor reguladas pela ética ou pela disciplina. Agora, a professora Mordechai Kremnitzer, renomada estudiosa do direito penal e membro da esquerda em Israel. Digo isso para afastar suspeitas de afiliações partidárias. Afirmou, em conferência da Ordem dos Advogados em 2010, que o princípio central do direito penal é a legalidade, isto é, não há punição sem aviso prévio. Em um crime genérico como abuso de confiança, não sabemos o que está incluído. Assim, isso não cabe no Código Penal. Em 2008, a professora Kremnitzer foi uma das várias estudiosas que publicaram um livro sobre fraude e abuso de confiança pelo Instituto da Democracia de Israel. O livro foi fortemente crítico em relação à forma como o crime foi redigido e recomendou substituí-lo por proibições específicas. Conflito de interesses, benefícios proibidos e uso indevido de informações, todos com elementos claros que autoridades poderiam prever. Os principais membros da elite do direito penal de Israel têm sido notavelmente consistentes nesse ponto. E pode apostar, eles não são o tipo de pessoas do Comitê Central do Likud. O caso seminal que aborda essas preocupações é anterior a 2008, em decisão da Suprema Corte de 2004, chamada Chavis. Shimon Chavis, ex-diretor-geral do gabinete do primeiro-ministro sob Yitzhak Rabin, foi acusado de agir em conflito de interesses em seu cargo. Ele travou uma longa e complexa batalha judicial, parte da qual acabou chegando à Suprema Corte, que inicialmente o absolveu de ilegalidade. Mas a pedido da promotoria, que alegou que a absolvição prejudicava a lei sobre quebra de confiança, o tribunal se reuniu novamente. Na nova audiência, concluiu o oposto e devolveu o caso ao Tribunal Distrital para a sentença em duas acusações de quebra de confiança. Os 9 juízes concordaram que a conduta de Chavis foi imprópria, mas que não houve dano concreto. Talvez, de certa forma, o interesse público até tenha sido promovido. Suas decisões foram razoáveis e informadas aos superiores, mas o tribunal se dividiu sobre a interpretação da quebra de confiança. O juiz Michael Cheshin alertou que o crime de quebra de confiança era parecido com o desacreditado crime de má conduta pública, uma infração sem, abre aspas, nenhuma medida em qualquer direção. Ele alertou que punir atos como crimes após ocorridos pode minar as bases do Estado de Direito. Ele escreveu que não devemos deixar a lei, como uma lula, estender seus tentáculos em todas as direções. Agora, o juiz Delial Matza, discordando sozinho, chamou a interpretação expansiva de Tafasta Meruba por exagerar e notou a ironia. Os 9 juízes concordaram sobre a definição de quebra de confiança, mas discordaram nas conclusões sobre os mesmos fatos. Se nem os juízes concordavam, como os funcionários públicos saberiam o limite? Segundo Matzah, a infração segue tão vaga quanto antes. Na opinião da maioria, redigida pelo então presidente Aaron Barak, as coisas foram explicadas de modo diferente. Ele reconheceu e aceitou a indeterminação do estatuto. Escreveu sobre isso. Como outros conceitos válvula e normas abertas, essa infração não traz lista fechada de situações. Cabe ao tribunal definir os valores protegidos. Não entraremos em detalhes sobre o que Barak considerou suficiente para demonstrar intenção e conduta criminosa. Elas reforçam o caráter arbitrário da lei e sua interpretação. Vou te dar outra citação dele sobre quebra de confiança. Barak rejeitou explicitamente a promessa de certeza antecipada, ele diz: nossa interpretação não assegura que toda infração geral resulte em proibição específica. Tudo o que podemos fazer é esclarecer as circunstâncias com base na nossa intuição,
que é a base da luta contra a corrupção. De acordo com a lei atual, possíveis sentenças de prisão podem ser aplicadas com base na intuição, aumentando o poder da promotora e da juíza, e submetendo políticos, historicamente, tanto da esquerda quanto da direita, a testes de pureza cujas justificativas e resultados são difíceis de prever antecipadamente. O direito penal parte de uma premissa simples: a punição é o poder mais severo do Estado. Ela retira a liberdade, rotula as pessoas como criminosas e as persegue por toda a vida. E por causa dessa severidade, exige clareza. As leis precisam ser claras para que qualquer pessoa saiba antecipadamente o que é proibido. Crimes vagos desrespeitam esse princípio. Permitem aplicação seletiva e julgamentos morais, lembrando sistemas pré-modernos, onde juízes puniam ofensas conforme sua interpretação. Quebra de confiança faz isso. Hoje, é importante entender que a crítica a esse crime de quebra de confiança excessivo não é exclusiva de Israel também. Em várias jurisdições de common law, os sistemas jurídicos têm se afastado de crimes abrangentes e genéricos até mesmo no próprio Reino Unido. Uma comissão recomendou abolir o crime de má conduta em cargo público, alegando que sua vagueza fere a segurança jurídica e sugerindo substituição por crimes estatutários definidos. No Canadá, a Suprema Corte limitou a seção 122 do Código Penal para aplicá-la só a funcionários com intenção corrupta ou desonesta, não a meros erros de julgamento. Nos Estados Unidos da América, a Suprema Corte limitou a fraude de serviços honestos apenas a casos de suborno ou propina, para atender aos requisitos constitucionais de aviso prévio justo. Essas reformas refletem um consenso crescente de que a lei penal deve ser específica. E sabe, já houve um tempo em que políticos israelenses de todos os lados entendiam isso. Então vamos falar sobre isso. Diversos projetos de lei tentando reformar essa acusação de abuso de confiança foram apresentados, começando em 2007. Agora vamos mencionar alguns. Em 2007, a proposta foi feita por Abishai Braverman, do Partido Trabalhista, com copatrocínio de Sheili Ahamovich e depois da presidente do partido, Dov Shenin do Kadash, Yossi Balin, arquiteto dos Acordos de Oslo, e Gilad Erdan e Lemur Livnot do Likud, abrangendo um amplo espectro ideológico. Em 2010, o projeto de lei foi apresentado por Johanan Plesner, atual presidente do Instituto da Democracia de Israel, e copatrocinado por Yariv Levin, hoje ministro da Justiça. Essas duas pessoas hoje discordam totalmente sobre a reforma judicial, mas já concordaram que a lei precisava de correção. Em 2020, a reforma teve copatrocinadores incluindo, lembra do que falei no início? Yair Lapid, líder da oposição, chamou o projeto da semana de golpe. Existem outros também, mas nenhuma proposta avançou. O motivo era que quase sempre havia um figurão político investigado relacionado à acusação. O apoio anterior do Kadash Likud mostra que isso pode não ser uma questão partidária. Até recentemente, isso poderia ter sido uma questão de consenso. Agora, deixamos o truque de mágica de lado e voltamos ao projeto de lei e à política atual. O que o projeto de lei de 2026 faz? Bem, ele elimina a acusação de abuso de confiança, sim, mas mantém em vigor crimes específicos que atualmente podem ser penalizados, como suborno, lavagem de dinheiro, fraude e obstrução da justiça, enquanto também adiciona várias novas acusações específicas. Inclui proibição de conflito de interesse direto e uso de informação privilegiada. O projeto de lei reforça regras disciplinares e éticas no serviço público. As críticas até agora são políticas. Pelo que vi até agora, ainda não vi ninguém se dar ao trabalho de analisar o projeto em seus próprios termos e mostrar onde ele fica, aquém dos padrões que haviam sido anteriormente defendidos na literatura acadêmica. Então, se alguém aqui encontrar algo assim, vamos conversar sobre isso, por favor, me avise. Por enquanto, vamos resumir. Por décadas, estudiosos israelenses alertaram que esse crime era profundamente falho. O desacordo judicial sobre vagueza e discricionariedade era claro, com esforços legislativos bipartidários e frequentes. Quem sabe o futuro desse projeto? Ele é real ou só uma jogada política? Será que ele passa? Será que o tribunal depois o derruba? Eu não sei. De qualquer forma, estamos entrando em um ano eleitoral e você com certeza vai ouvir falar disso repetidas vezes. Isso torna o contexto essencial. Ignorar a história faz do jornalismo militância. Por outro lado, para ser justa, os políticos não estão ajudando ninguém. A coalizão precisa se explicar, especialmente diante do contexto político.
Uma análise séria, independente dessa lacuna política, exige reconhecer que até propostas feitas em momentos ruins podem ter preocupações legítimas sobre direitos humanos e direito penal. Então, vamos voltar ao ponto de onde começamos. Eu olho para o Irã hoje e fico impressionada. Espero que estejamos vendo o povo do Irã se libertar de suas correntes. Espero que o Ocidente faça mais do que apenas assistir e que apoie a civilização que tem sido oprimida, reprimida e abusada por tempo demais. E que dê a mão amiga de que precisa para tirar a bota do mal de seu pescoço e esse regime de nossas vidas. E, novamente, não há nenhum paralelo entre o que está acontecendo lá e aqui, nenhum. A lição é que enfrentamos um momento difícil ao construir as bases para o sucesso e prosperidade, algo que Israel nunca formalizou para si. Esses debates são importantes, e eles realmente importam, e há vidas em jogo agora e para as futuras gerações. Os manifestantes iranianos arriscam a vida por algo que já temos e devemos valorizar, independentemente das tensões na lei e na política. A história deste lugar, seu futuro e o imenso potencial que seu povo ainda tem para alcançar em todos os aspectos é muito maior do que qualquer conjunto de projetos de lei, qualquer político ou disputa política. Vamos desbloquear isso juntas.